Existe um livro que muitas pessoas alegam que depois de fazerem uso dele ou até mesmo uma breve leitura, relatam experienciar coisas muito estranhas. Alguns dizem que até mesmo manter esse livro em casa é algo que não se recomenda. Outros dizem que o próprio diabo pode ser invocado através desse livro. Fala galera, eu sou o Renan, você está assistindo o canal Multiverso TV e hoje eu vou trazer aqui alguns relatos de pessoas que já fizeram o uso do livro de São Cipriano. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a ideia desse vídeo, né, o tema, a sugestão de tema para esse vídeo, que foi uma inscrita aqui do canal, que foi a Maria. Então Maria, muito obrigado aí pela sugestão, né, fiz uma pesquisa bem interessante aqui sobre o assunto e eu acho que você e todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui vão curtir. Então agora sim, bora pro vídeo. O livro de São Cipriano é um grimório. O que é um grimório? Um grimório é simplesmente um livro de feitiçaria e ele mistura ali coisas entre magia branca e magia negra. Nesse livro é contido rituais, orações, feitiços de invocação de seres, invocação de coisas estranhas, né? Rituais para trazer riqueza, amor, coisas ligadas à vingança, coisas ligadas a ferir outras pessoas, né? Outras pessoas, deu para entender, né? Segundo o que rola na boca miúda, né, Cipriano era um carinha, ele era um bruxo pesadíssimo, que aí uma vez ele tentou desviar uma jovem, né, do caminho da igreja, né, ela era uma jovem cristã e tal, e ele tentou usar a sua magia para poder desviar essa mulher da igreja, do caminho de Deus e coisas do tipo. Só que com o poder da sua magia ele acabou não conseguindo fazer isso, isso acabou deixando ele muito curioso, né? Ele entendeu que havia uma limitação, que talvez algo maior pudesse estar ali tomando conta dessa jovem que ele tentou fazer esse feitiço. Então por conta disso ele acabou se convertendo ao cristianismo também. Só que mesmo depois da sua conversão, o nome dele ainda ficou muito associado à bruxaria, né? E esse livro que teria sido supostamente escrito por ele, né? Até hoje pessoas envolvidas com bruxaria dizem que é um livro muito perigoso de se ter em casa, de se ler e fazer os rituais, as orações e as bruxarias que estão contidas nele. Será que também é perigoso fazer um vídeo falando sobre esse livro? Tomara que não. Mas o que será que acontece com as pessoas que leem e fazem o uso desse livro? É por isso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje 5 relatos de pessoas que dizem ter tido experiências bizarras depois de terem lido e feito uso das magias, dos rituais e orações sinistras contidas no livro de São Cipriano. Uma observação, são relatos reais, então não fique esperando que eu vou contar aqui histórias de gente que sei lá, que ficou voando, gente que fez coisas muito absurdas, tá? Porque como são relatos reais, são coisas que não são tão absurdas assim, mas de qualquer forma são coisas sinistrinhas ali. Então, vamos lá. Primeiro relato é de um cara, que eu não vou citar o nome dele aqui, inclusive eu não vou citar o nome de nenhuma das pessoas que colocaram esses relatos na internet, né? Mas é um relato de um cara de Portugal. Ele e os amigos dele conseguiram esse livro e começaram a fazer a leitura desse livro, né? Em um dado momento, onde a leitura estava sendo feita e tal, eles começaram a ler as orações, a ler os feitiços e até tentaram fazer uma coisinha ou outra. Então você já consegue imaginar aí, né? Aquela roda de amigo, o pessoal ali, provavelmente um bando de roqueiro maluco, né? Eu sei porque eu já fui assim, né? Então um bando de roqueiro maluco, tudo de preto, calça rasgada, cabelo grande. Então uma garrafa de vinho do lado, a galera na 7ª, 8ª série se achando já adulto, né? Então eles provavelmente estavam ali
sentados em uma rodinha com uma vela acesa e um pentagrama no seu... Ó, dá até um troço. Vai devagar, ô São Cipriano. Então eles provavelmente ali usando o seu pentagrama, né, pendurado ali como uma espécie de amuleto no seu cordãozinho da feirinha, né? Então eles começaram a ler esse livro e fazer algumas coisas que o livro tem para fazer, né, digamos assim. Os dias foram passando e eles começaram a sentir coisas estranhas, começaram a sentir como se eles estivessem sendo observados por presenças estranhas, sabe? Eles foram contando isso, cada um contando o seu relato um pro outro, né? Eles não estavam juntos quando isso tudo aconteceu. Os dias foram passando e aí eles começaram a sentir que estavam sendo observados. Um teve sensação de medo constante, né? Uma sensação, né, de que estava passando por uma sensação de perigo. Outros ouviram passos em casa, começaram a avistar vultos, até luzes eles começaram a ver em alguns momentos onde eles estavam sozinhos em casa, ou então em algum lugar onde eles sempre estavam sozinhos. Essas coisas costumavam acontecer quando eles estavam sozinhos, né? Cada um em um canto, cada um na sua casa, no trabalho, na escola, enfim. E aí, por conta disso, eles se reuniram novamente e falaram: olha, eu acho que esse bagulho tá acontecendo por causa do livro, parceiro. Esse bagulho aí tá estranho, a gente não tinha isso antes do livro, então eles resolveram se livrar do livro. O livro estava na casa desse cara, desse moleque aí principal que relatou tudo isso num fórum na internet aí, né? Então o livro estava na casa dele, ele se juntou com os moleques, levou o livro para poder se desfazer, mas toda vez que eles tentavam se desfazer desse livro, acontecia algo que não deixava com que eles de fato conseguissem se desfazer do livro. Resumo da história, eles resolveram deixar o livro guardado com cada um deles, né, por períodos, né, diferentes, para que o livro não fosse trazer um clima pesado, uma energia ruim para só um deles, né? O livro ficava com um durante um tempo, depois ficava com o outro durante um tempo, né, mas eles nunca mais voltaram a ler esse livro e ficam aí até hoje tendo que fazer essa manobra de estar sempre fazendo o livro circular entre eles para que eles não fiquem tanto tempo com essa energia pesada dentro da mesma casa. No segundo relato, um grupo de amigos foi passar um final de semana em uma casa de campo. E durante a estadia nessa casa de campo, eles acabaram encontrando o bendito do livro de São Cipriano. Eles não sabiam do que se tratava o livro, né? Mas a curiosidade acabou falando mais alto e aí eles começaram a ler o livro. Eles acharam o conteúdo do livro muito bizarro, muito macabro, então isso acendeu na mente deles a ideia de passar a noite em volta de uma fogueira próximo dessa casa de campo, contando histórias de terror. Olha só. Então mais tarde eles acenderam uma fogueira próximo a essa casa, começaram a contar suas histórias de terror. Em um dado momento, o nariz deles começou a sangrar. O nariz de cada um teve o nariz sangrando. Olha que bagulho bizarro e do nada. Obviamente todo mundo ficou assustado com aquilo, mas eles começaram a pensar que de repente era por conta do frio que fazia, talvez, né? Porque tem gente que tem umas alergias, umas coisas assim, que quando o tempo muda muito, ou tá muito frio, ou às vezes tá muito quente, né? Passa por temperaturas meio que extremas, né? Digamos assim, o nariz sangra e tal. Só que todo mundo começou, o nariz de todo mundo começou a sangrar meio que na mesma hora, enquanto eles estavam ali contando as histórias de terror. Mas aí eles ficaram assustados, mas não ligaram aquilo exatamente ao livro, né? Ligaram aquilo, sei lá, que coisa bizarra, coisa estranha que estava acontecendo. Ficaram assustados, apagaram a fogueira e voltaram para casa, né? Para casa de campo onde eles estavam ali passando esse final de semana. Ainda nessa noite, coisas estranhas continuaram acontecendo, como por exemplo a TV ter ligado sozinha. Eles também passaram o resto da noite ouvindo passos dentro da casa, né? Aquele chão de madeira, eles conseguiam ouvir meio que a madeira rangendo, sabe? Quando uma pessoa passa assim em cima daquele piso de madeira e dá uma rangidinha, eles ficaram ouvindo isso, tiveram aquela sensação de medo, aquela sensação de estar sendo observado e perseguido. Eles também relataram isso. Então assim, coisas estranhas e coisas desse tipo passaram a acontecer durante toda
essa noite. No dia seguinte, eles conversando sobre o que tinha acontecido, né, ainda assustados, mas porém não ligando aquilo diretamente ao fato deles terem lido o livro, um deles falou: olha, será que esse bagulho não tem a ver com aquele livro que a gente leu, aquele livro bizarro? Será que esse livro aqui não está trazendo essa coisa estranha aqui para essa casa? Então eles, né, perceberam que poderia ter uma relação com esse livro, deixaram o livro dentro de um armário, né, fecharam o livro dentro de um armário que tinha dentro dessa casa, e aí as coisas pararam, essas coisas estranhas pararam de acontecer. Outro relato conta a história de uma mulher que tinha 2 filhos, né, um casal, um menino e uma menina, só que ela era separada. Então, de tempos em tempos, né, essas crianças passavam o final de semana com o pai. Essa mulher tinha interesse por conteúdos ocultistas, né, livros de magia, livros de bruxaria e coisas do tipo. Então, em um final de semana que ela estava sozinha em casa, né, pois os seus filhos estavam passando, né, um fim de semana na casa do pai, ela resolveu pegar esse livro de São Cipriano e fazer uma leitura do livro sozinha em casa e durante a noite. É coragem, irmão, é coragem, porque essa mulher, ela já estava sabendo aonde ela estava se metendo. Não é igual o caso lá da cabana e o outro caso dos amigos da escola lá, que pegaram o livro e foram ler de zoeira. A mulher já sabia o que ela podia esperar daquilo. Então ela se sentou sozinha no sofá da sala, tirou um tempinho para relaxar, deixou as luzes mais apagadas para ficar aquele climinha aconchegante, como se ela fosse se preparar para assistir um filme ou até ler um livro de romance, mas na verdade ela estava lendo o livro de São Cipriano. Ela começou a fazer a leitura, gostando muito do que estava escrito no livro, né, pois ela já se interessava pelo assunto, mas aí um momento o sono veio, ela começou a ficar, né, sonolenta e tal, normal até então, não era algo, né, tipo efeito do livro, né, ou não, de repente até era, mas ela acabou pegando no sono. Até que ela foi acordada com um barulho de alguma coisa caindo na cozinha. Ela disse que quando levantou do sofá para ir até a cozinha e ver o que tinha acontecido, né, o que tinha feito aquele barulho, as luzes da casa começaram a piscar e fazer um barulho tipo, sabe, um barulho de como se tivesse algum problema na fiação, sabe, um problema elétrico, algo do tipo. Ela sentiu, ela, né, viu as luzes piscando, as luzes ficando fracas também, e esse barulho vindo, tipo, como se fosse das lâmpadas, sabe? Um barulho de problema na rede elétrica, algo desse tipo. E aí ela pensou, então beleza, então o barulho na cozinha não sei o que foi, mas esse efeito de luz piscando e som de eletricidade deve ser algum problema que eu tô na fiação. Eu vou lá desligar o disjuntor, né, para poder reiniciar, desligar e ligar de novo o disjuntor para ver se resolve esse problema que tá na rede elétrica. O que ela fez? Desligou o disjuntor. E quando ela desligou o disjuntor, obviamente, todas as luzes da casa se apagaram, então ficou um breu total. E na hora que ela foi acender de novo o disjuntor, né, foi ligar de novo, cadê que as luzes voltaram? Nada, continuou o breu, as luzes, né, as luzes não voltaram a acender. Então a mulher ficou naquele breu total. Lembrando que ela estava lendo o livro de São Cipriano, já tinha feito um barulho estranho na cozinha, né? As luzes começaram a piscar, apagou o disjuntor, quando acendeu de novo, zero, breu total. Mas essa mulher, como ela era, né, já estava ali, já é um assunto que ela gostava, então isso não chegou a assustar essa mulher, né, de maneira que ela ficasse ainda achando que fosse efeito do livro, até que ela simplesmente ouve uma espécie de risada. E ela disse que essa risada, ela não vinha especificamente da cozinha, do quarto, da sala. Ela disse que essa risada, ela meio que era ouvida como se estivesse vindo de todos os cômodos da casa. Era uma risada que ela não só ecoava, tipo, foi uma risada na cozinha, mas que deu para ouvir aqui. Não, ela disse que parecia ser uma risada simultânea. Ao mesmo tempo que ela ouvia o som vindo da cozinha, ela ouvia o som vindo do quarto, vindo do banheiro, vindo da sala, vindo de todos os cantos da casa. E num escuro e breu do caraca, irmão. Olha só que bagulho. Se fosse eu me cagava todo. Ela terminou o relato dizendo que depois disso acontecer, aí sim ela ficou com muito medo e começou a orar, né, a ler, a citar
né, a recitar, digamos assim, sei lá, as palavras do Salmo 91, e aí ela tentando né, ligar de novo ali o disjuntor, até que ela falando, né, o Salmo 91, o disjuntor funcionou, as luzes acenderam, e aí imediatamente as risadas e coisas do tipo pararam de acontecer. Nesse outro relato, a mulher que conta não diz exatamente o que aconteceu para que a história se tornasse algo assim, tenebrosa. Ela não detalha, mas ela conta o seguinte: ela pegou o livro de São Cipriano, já na intenção de fazer um ritual específico que tem lá, né? Nesse ritual, ela fez esse ritual para poder reconquistar o seu ex-marido. Vai vendo. Ela não detalhou também qual foi o ritual que ela usou e nem o que ela precisou fazer para que esse ritual fosse feito. Ela disse apenas que seguiu, né, as recomendações que estão no livro para que a coisa desse certo. Então, poucos dias depois, o marido volta para a casa dela pedindo perdão. Também não disse o que aconteceu, por que ele saiu de casa, por que ele teve que pedir perdão. Tá fazendo uns barulhos aqui meio sinistro. Então ela não disse o que aconteceu, né? Por que ele voltou pedindo perdão. A gente não sabe nem se ela estava errada ou se era o marido que estava errado, né? Mas ele voltou pedindo perdão e aparentemente a paz, né? A paz daquela família, né? Voltou a reinar. Só que no final do relato ela diz: infelizmente, um preço muito alto precisou ser pago para que esse ritual fosse concretizado, fosse feito. Então, assim, vai saber o que essa mulher fez, o tipo de ritual que ela fez, o que ela teve que fazer ou sacrificar para que essa coisa funcionasse. Mas funcionou. Esse outro relato, eu não sei. Diz aqui que ele é verdade, mas ele me soa como uma história um pouco fantasiosa. Mas lá, como tá dizendo que, né, é real, então eu vou trazer aqui para vocês, tá? Um cara estava passando por um problema no trabalho dele. Parece que as pessoas estavam, né, querendo forjar coisas que ele não tinha feito para meio que queimar ele no trabalho, e com isso ele acaba sendo mandado embora, sendo demitido do seu emprego. Então, ninguém gosta disso. Então o cara falou: irmão, o que eu posso fazer para reverter essa situação ou me livrar dessas pessoas que estão, né, tentando fazer com que eu seja demitido? Foi aí que ele procurou uma mulher que dizia que fazia esse tipo de serviço, né? Ela fazia magias e rituais para que essas coisas fossem revertidas. E saibam que isso acontece com frequência. Tem muitas pessoas que estão com algum tipo de problema na sua vida e resolvem dessa forma, tá? Resolvem. Eu acredito que até resolve, que até dê jeito. Mas eu acredito também que depois vem uma carga espiritual muito sinistra sobre a vida dessas pessoas. Então o cara procurou, né, essa mulher, né, uma cigana, uma feiticeira, uma bruxa, uma macumbeira, sei lá, o diabo que essa mulher era, mas ele procurou uma mulher que dizia poder ajudá-lo nessa questão aí. Ela disse para ele que o serviço seria feito e seria bem feito. Só que isso, né, precisaria levar uns dias ali, não é uma coisa que resolve simplesmente da noite pro dia. Então ele precisaria esperar um tempo para que ela reunisse as coisas que precisaria para o ritual, esperar um dia específico da semana, posição da lua, sei lá, e coisas do tipo. Até que um belo dia, ele voltando do trabalho, né, de carro, ele acaba sem querer querendo atropelando uma mulher que estava em uma encruzilhada fazendo um tipo de trabalho espiritual, vocês sabem, né? Quando ele sai do carro para prestar socorro para essa pessoa que ele tinha atropelado, ele vê que é justamente a mulher que ele tinha procurado e que tinha se proposto a ajudá-lo nessa situação. Detalhe, do lado dela tava ali umas coisas, né, de material de ritual, né, aquelas paradas, né, tipo bacia com farofa, frango, pipoca, cachaça, essas coisas que a gente já está acostumado a ver encruzilhada, e do lado dela o bendito do livro de São Cipriano. O cara termina o relato dessa forma. Conseguiu ajudar a mulher, tá? A mulher não morreu, levou a mulher para o hospital, né? E ela entrou no carro dele com o livro, ela deixou tudo para lá, mas o livro ela fez questão de pegar, levou ela para o hospital e
Acabou, não falou mais nada sobre o assunto. Então, a gente não sabe se a coisa funcionou ou não, né? Acho que não, né? Porque ele acabou atropelando a mulher durante o ritual que ela estava fazendo. Então, assim, nesse caso, não foi ele diretamente afetado pelo livro, mas sim a mulher que estava fazendo o uso dele, né? E é o que acontece, né? A pessoa que é afetada é a pessoa que está fazendo o uso do livro, e não terceiros, a não ser que a magia já tenha sido feita. Aí sim, outras pessoas que sofrem o efeito. O livro de São Cipriano é um dos maiores mistérios, né, da crença da magia popular aí, né? E as histórias dele, né, e pessoas que leram ele ficam circulando pela internet aí. Acredite você ou não, tem pessoas que são influenciadas após a leitura. Eu prefiro não arriscar. Curtiu o vídeo, já sabe, larga o aço no botão de joinha, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que virão. Me segue lá no Instagram, @RenanMTZN. Segue o Instagram do canal também, que é o @canal Multiverso TV. Lá você, tô ouvindo os barulhos aqui. Lá você acaba sabendo sempre antes o tema, né, do próximo vídeo aqui do canal, porque eu sempre acabo soltando nos stories lá um spoilerzinho do que tá por vir. Beleza? Então é isso. Tamo juntão, valeu. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.